Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar possíveis irregularidades na direção executiva e na presidência da Fundação Educacional do Município de Assis, a FEMA. A presente comissão é composta por mim, presidente, o relator Jonas Campos e a vereadora Viviane Delmas. O prazo dos nossos trabalhos é de 180 dias e na reunião de hoje a gente vai definir as testemunhas e as datas das oitivas. A gente vai deliberar a expedição de ofícios para requisições de informações, definir algumas diligências e a frequência das reuniões. Eu acho que a gente podia começar pelo mais simples, que é a frequência das reuniões. Eu ia sugerir uma reunião por semana. O que vocês acham? Para começar? Ou a cada 15 dias? Eu acho que cada 15 dias. O que você acha? Se a gente houver a necessidade, eu acho que a gente pode estar convocando reunião extraordinária. Tá. Mas eu acho que dá para ser de 15 em 15. Por mim pode ser também. Tá. Em relação às testemunhas, como eu vinha dizendo, eu acho que fundamental é o presidente da instituição, o senhor Arildo Almeida, e o diretor executivo Eduardo Augusto Vela Gonçalves. Eu acho que a data adequada seria quinta-feira, dia 7 de julho. E vocês têm alguma objeção ou essa data é boa para vocês? Tranquilo. Então, sugiro a gente marcar as duas oitivas para o dia 7, começando com o senhor Eduardo Vela às 14 horas e o Arildo às 16 horas. Para além disso, tem algumas outras testemunhas que eu acho que são relevantes nesse processo, na apuração dessas denúncias sobre os supersalários. E eu queria saber o que vocês acham da gente convocar, por exemplo, o coordenador da medicina, Jairo César Reis, que apareceu ontem na matéria que foi divulgada pela Globo. E então eu acho que talvez seja, nessa questão dos supersalários, um nome importante para a gente ouvir. Dentre eles também a Shirlene e a Arlete. A Shirlene eu acho que é você sabe informar, Aline? É a que concorreu à chapa lá, né? Ou é a Arlete? Não, a Arlete concorreu na chapa como vice do Eduardo Vela. Isso, eu acho importante chamar ela. A Shirlene, o Alexandro, que se eu não me engano é o vice-diretor acadêmico. Aí eu sugiro chamar alguém do direito também, o Fernando Sá. Eu acho que é fundamental a gente chamar também o Gerson Benelli, que é o diretor acadêmico. Acho que tudo isso se passa muito pela direção acadêmica. A Leonilda Varela, que é coordenadora acadêmica. O que vocês acham? Tem mais alguma sugestão? No momento, não. Aí eu acho que a gente também poderia... Vamos começar a pensar nas datas, antes de mais nada. A gente tem aqui para quinta, dia 7, essa é a outra semana, que é a última semana antes do recesso. O recesso começa na sexta-feira, dia 15. A gente tem sessão no dia 11 e essa semana não tem comissão. Então a gente tem o dia 12, 13 e 14, que cai numa terça, quarta e quinta. Todos esses dias é tranquilo para vocês? Parte da tarde, né, Vivi? Dia Então, 12 e 13 não vai ter um funcionário para assessorar. 12 e 13 eu na verdade. Estamos em reunião, em curso. Então, e se a gente marcar uma para segunda e uma para o dia 14? Segunda não vira, é o dia de sessão, às vezes tem projeto pra gente ler, pra gente fazer, tem pessoal aqui. Tá. 15 já é o recesso, né? É. Então teria que ser para o dia 14. Então eu ia sugerir então da gente chamar os primeiros nomes dessa lista aqui, que é o Jairo, a Shirlene e a Arlete, que eu acho que são os principais, e esses outros ficam para a próxima reunião, assim que a gente voltar do recesso. O que vocês acham? Acho que como essas reuniões vão ser menores, não vão ter tanto conteúdo quanto a do Arildo Vela, a gente consegue fazer em menos tempo. Então dá para colocar 1h30 no máximo para cada um, colocando as 2h30, as 3h30 e as 5 horas. O que vocês acham? Acho que poderia ser as duas. Deve ser 2h30, ser as duas. É isso, 2, 3h30 e 5 horas, né?
Pode E ser? a próxima começa às 5? Às 4h30, né? 2, 3h30. Se for 1h30 para cada uma, tá 5h30. 5. 5 Você horas. acha que 5 é muito ruim, Nath? 14. É Não. um expediente, né? Mas como vai ser o último dia antes do recesso, dá para ficar um pouquinho mais. Não, tranquilo. Tá, quem que Tá. seria as duas? Os 3, né? É o Jairo, a Shirlene e a Arlete. Nessa sequência. Uhum. Inclusive a Shirlene e a Arlete, se eu não me engano, a gente ouviu elas na CPI da saúde. Elas já estiveram aqui. Mas agora, como o objeto é outro, a gente tem que ouvi-las novamente. Em relação aos ofícios de requisição de documentos, eu pensei em já solicitar alguns documentos referentes a essa questão salarial. Um segundo que eu tinha feito um documento aqui, que eu já vou achar. Como a FEMA não tem a transparência, a gente precisa pensar como que a gente vai solicitar essas informações salariais. Eu acho que vale solicitar para a própria FEMA, mas vale também a gente solicitar para a Caixa Econômica Federal ou talvez para o INSS as informações que eles têm lá. O que vocês acham? Porque daí a gente cruza esses dados para ver se eles batem. Você acha que a gente tem legitimidade para requisitar essa documentação junto à Caixa, Guilherme? Junto à Caixa acho mais delicado, né? E no INSS nunca tem funcionário. Eu acho que vale a gente enviar um ofício. Vamos ver a resposta deles, né? E aí a gente vai produzindo provas nesse sentido. O que mais? As datas a gente já definiu das primeiras testemunhas. Determinar a expedição de ofícios para requisição de informação. Definir demais diligências. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tinha anotado aqui. Vocês têm mais alguma sugestão? Tem a cópia dos processos licitatórios, que eu acho que é importante a gente solicitar já, que é a priori a cópia do processo licitatório da Moura, da Isalute, da da Progeto, da Seven Joy, da Z5 e da M Almeida Serviços. A Moura é uma empresa que presta serviço de jardinagem na FEMA, que existe vínculos pessoais com alguns dirigentes. A Isalute é uma empresa contratada pela FEMA que custa em média R$100 mil por mês, que presta serviços de telemedicina. A Progeto é uma empresa para analisar projetos dentro da FEMA, projetos de construção, acompanhar. A Seven Joy é uma empresa que foi contratada para a gestão do hub de inovação da FEMA. O contrato é em média R$60 mil por mês para essa empresa. A Z5, que é uma empresa de comunicação que vem prestando serviços para a FEMA, inclusive o Arildo disse na oitiva que a gente fez com ele aqui pela Comissão de Orçamento, que essa empresa realiza repasses a alguns veículos de comunicação, dentre eles o Assicit. Então é importante a gente averiguar toda essa documentação do processo licitatório e solicitar aí alguns dados, como os recibos dos pagamentos que foram feitos, as notas fiscais, e a gente analisar a fundo como que esse serviço vem sendo prestado dentro da FEMA. É um contrato também bem alto e que é um serviço que poderia estar sendo prestado dentro da própria instituição por funcionários da FEMA, professores, alunos, dando até mais legitimidade para o curso que tem lá. E tem a M Almeida Serviços Administrativos LTDA, que é uma empresa que presta serviço administrativo dentro da UPA. Na oportunidade que a gente teve a reunião com o Vela aqui, e que o Fábio
que é o administrativo lá da UPA, não sabia dizer qual é o nome da empresa, esse é o nome. Michel Almeida, Serviços Administrativos LTDA. Então acho que vale a gente também pedir o processo licitatório, pedir quem são os contratados da empresa, qual que foi o critério e demais documentações que a gente acha pertinente. Vocês concordam? Posso só fazer uma pergunta? Pode. Eu sei que eu não tenho direito de nada. Quando vocês falam em cópia, vocês falam em cópia física ou eu posso mandar digitalizado? Porque eu que vou acabar tendo que determinar essa documentação. Uhum. E aí, salva no pendrive, vocês querem a cópia física mesmo, xerox? Não, acho que pode ser digital. Tá. De qualquer forma, a gente, chegando aqui, a gente imprime para juntar Nós no vamos ter que o processo ele é Vai ter físico. que ser físico? Vai ter que ser físico. Bom, então eu posso. Então é melhor mandar físico, né? Tá, Para beleza. facilitar aí para os servidores. É que para pesquisar Só alguma uma coisa é mais Às fácil. vezes tem algum problema de trazer fisicamente por conta da pandemia também, ou algumas coisas que podem acontecer, a gente recebe por e-mail. Por e-mail não vai. Por e-mail não. Não, muita é coisa. muito grande. Mas Só uma observação, Fernando. pode falar. Eu estou pensando o seguinte, você está agendando aí já oitivas para semana seguinte, né? Isso. Não, para daqui 2 semanas, né? 2 semanas. Só que a FEMA tem 30 dias para responder os ofícios. Uhum. Então, assim, não é inviável você fazer a oitiva antes de estar com a documentação na mão? Eu acho que a do Vela em especial e a do Arildo eu acho que vale. Em relação aos outros, o que vocês acham, Jonas e Viviane? Mas se for as quais você não quer depois, se a gente fizer depois que tiver esses documentos, não seria Então, melhor? você colocou para fazer as oitivas, mas eu não sei, já que tem um documento, a gente poderia estar pegando os documentos, organizando os documentos e depois fazer as oitivas, né? Não, eu também acho. Eu só me preocupo porque o prazo é de 30 dias prorrogáveis por mais Mas tempo. quando tem recesso também, Pausa os prazos. pausa os prazos. Então, eu acho que não adianta também a gente ficar correndo e atropelando as coisas. As coisas têm que ser de cada um nos seus conformes. Não, eu também acho. Eu só me preocupo porque é essa questão. São 60 dias que eles terão e tem o recesso no meio, então são, na verdade, 75 dias. E tem alguns Mas para assuntos... responder, não conta o recesso, né? Prazo. Não? Para resposta, não. São 30 dias. Menos mal. Que é o recesso para não acontecer sessão, reunião. Não, suspensão do Pra do resposta. recesso suspende todos os prazos previstos no regimento, então suspenderia também o prazo de resposta, Então, porque suspende tudo. e aí eu acho que como já existe um clamor social em volta disso... Tudo bem, eu acho que existe um clamor social, o clamor está aqui. A gente está fazendo a CPI, mas eu acho que a gente pode estar pedindo o recesso. Não depende da gente, é uma questão de regimento. Eu acho que a gente recebe, independente se vai ter 30 ou 60, a gente está dentro de um processo que eu acho que não vejo nenhum problema referente a isso. Então eu vou sugerir de fazer o seguinte, vamos ouvir o Vela e o Arildo antes, que são os dirigentes, e a oitiva dele sobre o julgamento. Já vai responder várias coisas que a gente precisa para orientar os trabalhos, e as outras oitivas a gente deixa para depois do recesso. O que vocês acham? Eu penso que a gente poderia ouvi-los também depois do recesso. Pega os documentos, recebem os documentos, depois a gente vai. Mas enfim. É que eu acho que ouvindo o Velho e o Arildo, a gente consegue já orientar inclusive a solicitação de documentos, entendeu? Porque existem diversos questionamentos em que muitas vezes a gente não vai saber pedir adequadamente sem ouvi-los. E aí a gente corre o risco de pedir a documentação pela metade, esperar 75 dias, para aí depois ver que a gente pediu e precisava de mais informações. Então acho que essas oitivas com os dirigentes, elas vão ajudar a gente a esclarecer e orientar a nossa investigação. Porque, por exemplo, essa questão dos salários.
Eu não sei qual documento que eu tenho que pedir da FEMA. Eu sei que o Olerite, se eu não me engano, tem sigilo, né? Eu não posso pedir o Olerite sem quebrar o sigilo. Então, qual é o documento financeiro dentro da FEMA que eu tenho que solicitar para saber a questão do salário? Essa é uma coisa que a gente poderia perguntar sobre juramento, e isso eu acho que instrui a gente a solicitar os documentos certos, entendeu? Porque eu acho que é um risco muito grande a gente esperar 75 dias para aí começar a chegar às respostas do ofício, e muitas vezes essas respostas vão vir completas pela experiência que a gente teve já na outra CPI. Então, se a gente for esperar todo esse processo para aí começar a instruir, eu acho que tem que ser o meio termo. A gente consegue, através dessas oitivas que são chave, que é a do presidente, do diretor, esclarecer alguns pontos, e aí a gente também já encaminha esses ofícios mais bem redigidos e mais objetivos. É o que eu penso, porque a gente tem essa experiência com os requerimentos. Muitas vezes a gente tem que fazer 2, 3, 4 requerimentos para chegar numa informação, porque é difícil você pedir. Então, talvez ouvindo eles e fazendo alguns questionamentos, a gente consiga ser mais assertivo. O que vocês acham? Só uma outra observação, também você pode convocá-lo agora, depois também com a documentação, aí pode fazer uma nova convocação, então nada impede de ser convocado 1, 2, 3 vezes. Isso. A mesma figura? Porque aí também a gente consegue confrontar, né, o depoimento antes, para ver se vai bater com as informações documentais que eles têm, porque, de novo, eles vão depor sob juramento, então eles têm um compromisso de responder aos nossos questionamentos. Então, se a gente fizer a oitiva antes, os documentos que eles têm vão precisar validar o que eles disseram, e não ao contrário, eles mandar os documentos e já alinharem o que eles vão responder, entendeu? Eu acho que no caso dos outros professores a gente pode... Marca depois. Eu acho. E quem sabe não chega algumas respostas até lá. Eu tenho certeza que a FEMA vai tentar ser séria nesse processo, porque a continuidade da investigação se arrastando não interessa a imagem da FEMA, né? Então, o que vocês acham? Eu sugiro isso, a gente deixar antes o Vela e o Arildo, e já mandar esses ofícios, e aí a gente pode deixar essas outras oitivas para depois do recesso. Tudo bem. Então, mantém essa data aqui que a gente tinha deliberado, né? 17, Em relação aos ofícios, para a gente deliberar aqui também, eu acho que vale já a gente pedir a lista de pagamento por RPA, que eu tive a informação que existe dentro da FEMA e o Arildo negou aqui. Então, pediu os RPAs dos últimos 5 anos e a causa do pagamento, para quem foi, qual a motivação de fazer isso por RPA. A lista de pessoas jurídicas que recebem transferência ou pagamento da FEMA e a causa do pagamento. Sugiro também a gente enviar ofícios à Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior, a INES, o qual tem como representante o Eduardo Vela, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo, o qual o Vela também é representante, e a Associação Nacional das Instituições Municipais de Ensino Superior, a ANIMES, porque existem suspeitas de que esses cargos, apesar de privados, do que dizem a vida particular do diretor executivo, vêm sendo utilizados como desculpas para justificar viagens. E se vocês entrarem no portal da transparência da FEMA, vocês vão ver lá que somente nesse ano o diretor executivo da FEMA já recebeu quase R$30 mil, se eu não me engano, vou conferir aqui agora, em diárias de viagens. E essas viagens muitas vezes têm esse desvio de finalidade, desvio da finalidade pública, uma vez que elas tangem a essas instituições que tangem a vida privada dele. Então eu sugiro a gente enviar ofícios para essas instituições, pedindo as datas dessas reuniões para a gente verificar se essas datas coincidem com as datas de diárias da FEMA. O que vocês acham? Documentação, você está tendo algum problema, a gente solicita o documento para confrontar. E aí entrando nos documentos em relação à FEMA,
Pedir o relatório das viagens realizadas pelo Vela neste ano com o carro da instituição, incluindo a data de saída e a data de retorno, o total do montante gasto em diárias, gasolina, hotel, pagamento de horas extras para motorista, pagamento de diária para motorista, anexar a requisição de viagem, como que isso é feito. Aqui na Câmara é feito de maneira física, né? A gente assina o pedido, protocola, vê como que isso é feito na FEMA, a gente faz ofício perguntando se é feito via sistema ou via física, para eles fornecerem todas essas documentações. Recibos e notas fiscais de abastecimento, hotéis, refeições e tudo mais, para que assim a gente possa conferir lá com as atas daquelas instituições. Vocês concordam? Eu acho que por hora é só. Eu acho que também a gente tem que mandar pedindo a questão salarial, né, para a própria FEMA, solicitando informações sobre o pagamento de salários, sobre a questão da transparência, porque a FEMA não respeita a lei da transparência, e pegar a relação de aulas que o Vela e alguns outros professores dão, a relação de projetos que ele participa, onde está as atividades dele que justificam esse salário supostamente de 50 e poucos mil reais. Todos concordam? Podemos deliberar esses ofícios? Sim. Eu acho que é isso. Só tem mais uma coisa aqui. Lista de pessoas... cópia do processo de licitação de capa a capa da contratação do advogado Carlos Alberto Mariano, que vem prestando serviço na FEMA, e perguntar a motivação dessa contratação, né? Uma vez que a FEMA já tem procuradoria e não faz sentido contratação de um advogado, sendo que a FEMA já tem o jurídico dela concursado, enfim. Então, pedir a cópia do processo de licitação e perguntar qual foi a motivação dessa contratação. O que vocês acham? Carlos Alberto Mariano, é advogado lá na instituição, terceirizada, eu acho, falando. É isso então, vamos fazer esses ofícios e enviá-los assim que a gente tiver-los disponíveis e redigidos. Não havendo nada mais a ser discutido, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.